Sou o Dr. Bruno Machado, sou médico pela Universidade de São Paulo, psiquiatra do Centro Ibirapuera de Neurociência e vim hoje falar de um assunto muito importante que é o uso de bebidas alcoólicas junto com medicamentos, inclusive aqui medicamentos psiquiátricos, mas também abordaremos remédios que são utilizados em situações como dor crônica, como insônia, medicamentos que são usados até mesmo para alergias, juntamente com suas indicações psiquiátricas. Então, é muito importante entender, conhecer a fundo quais os riscos desta associação, medicamentos como Venvance, como Ritalina, como Rivotril, Clonazepam, Diazepam, antidepressivos, remédios usados para alergias como Fenergan, podem interagir com o álcool e é muito importante conhecer que muito além de efeitos físicos como alteração gástrica, alteração intestinal, tremores, é possível sim observar efeitos colaterais importantes no comportamento, como impulsividade, como alteração da consciência, como riscos maiores como coma, overdose. É claro que como são muitas as medicações, este vídeo de hoje não vai esgotar o assunto, não vai esgotar o tema. Você deve consultar o seu médico antes de usar qualquer medicação em conjunto com o álcool. Este é um vídeo educativo. Falaremos agora de diversas famílias de medicamentos, mas gostaria de começar falando sobre os remédios para déficit de atenção e hiperatividade. Remédios estes que são estimulantes, que podem dar mais concentração, energia e, com certeza, quando utilizados em conjunto com o álcool, podem representar riscos significativos. E eu destacaria, além dos sintomas físicos, cardiovasculares, por exemplo, alterações como tremores, como tontura, como sonolência, piora da concentração, piora da cognição, o que a gente chama de efeito speedball, o efeito bola rápida, né? Seria a tradução de quando se associa um sedativo, uma droga depressora como o álcool, com um estimulante como Venvance, como Ritalina, como Concerta, né, as variações, apresentações que temos do metilfenidato. Quando se utiliza essa combinação de droga depressora, álcool, com estimulante, os remédios para TDAH, é possível ter um aumento grande da impulsividade, causando um descontrole no comportamento. Isso acontece porque o remédio de TDAH estimula e, por sua vez, a medicação sedativa, no caso aqui o álcool como sedativo, ele tende a deprimir áreas que dão o freio, que dão a inibição. E com este efeito de desinibição, o paciente pode tomar atitudes impensadas, falar coisas que não gostaria, fazer coisas perigosas, se colocar em situação de risco. Então é muito importante conhecer este efeito particular da combinação entre uma droga estimulante com uma droga depressora, no caso aqui o álcool. Vale ainda destacar que os remédios de TDAH podem também alterar a função hepática em conjunto com o álcool, isto é perigoso, o risco de dano hepático com a combinação de Ritalina, de Concerta, de Venvance com o álcool. Agora falando dos calmantes benzodiazepínicos, como Rivotril, Clonazepam, Diazepam, Alprazolam, demais medicamentos desta família podem ter uma interação bastante perigosa com o álcool. Ambos são substâncias que atuam nos receptores GABA com ação depressora e pode acontecer uma potencialização importante, aumentando os riscos da overdose por álcool. Então todos os efeitos como rebaixamento do nível de consciência, como alteração cardiovascular, riscos de aspiração de conteúdo gástrico, situações que envolvam, claro, coordenação motora, dirigir máquina, impulsividade também, tontura, mal-estar, evidentemente, também sintomas depressivos, piora da disposição, pensamentos negativos,
Tudo isso pode acontecer com esta combinação, então é não recomendada, é proscrita esta combinação entre álcool e medicamentos benzodiazepínicos, não apenas os benzodiazepínicos. Eu gostaria de destacar aqui uma planta que é a cava, usada para ansiedade, que também não deve ser utilizada. Além destes riscos, há também um risco hepático em combinação com esta planta. Vale também destacar a pregabalina, um remédio que tem uma ação ansiolítica importante, mas pode ter esses efeitos semelhantes aos que eu narrei em relação aos benzodiazepínicos. Também destacaria a buspirona, que é um remédio que tem uma ação sedativa e pode também aumentar a tendência à overdose, mas, sobretudo, as drogas Z, como o zolpidem, zopiclona, o Stilnox, o PATS, estes remédios, por serem indutores de sono e terem uma ação muito incisiva, muito rápida, muito potente, são muito perigosos se utilizados concomitantemente ao álcool. Eu conheço, claro, o caso de uma paciente que, por exemplo, tomou um pouquinho de álcool e usou ali um zolpidem e se deitou. Quando ela acordou, ela não estava na cama dela, ela estava no airbag do carro dela. Então, é para você imaginar o que pode acontecer em relação à impulsividade, sonambulismo, os riscos envolvidos quando se utiliza esta combinação. Então, muito cuidado, especialmente com as drogas Z e até mesmo com doses baixas de álcool. Ela tinha tomado ali, acredito que uma latinha de cerveja, uma dose, algo pequeno, mas que em combinação trouxe sérios problemas. Ainda bem que ela está hoje muito bem, não houve nada mais grave, mas a história poderia ter sido diferente. Agora, uma família de remédios que muitas vezes não lembramos, e até mesmo quem não faz tratamento de uso contínuo pode às vezes utilizar pontualmente, que são os anti-histamínicos, que são usados para insônia em algumas situações específicas, mas principalmente para alergias e alguns quadros psicóticos, por exemplo, na psiquiatria, remédios como Fenergan, prometazina, a hidroxizina, remédios como Dramin, remédios que podem sim ter uma ação antihistamínica sedativa potencializada pela ação do álcool. A ação do álcool, claro, não se limita à ação GABA, é uma ação muito mais ampla, glutamato, ação dopaminérgica também, a interferência nas vias opiáceas. Essa combinação é perigosa, existe um aumento ali do risco de overdose, de rebaixamento do nível de consciência, de queda, de alteração motora, inclusive. Então, destaco que essa combinação é bastante perigosa e vale a pena passar essa informação para frente, porque são remédios às vezes utilizados para uma alergia simples, para algo do dia a dia, até mesmo adolescentes, remédios usados em crianças. Claro, nunca a gente deve oferecer bebida alcoólica para criança, mas até mesmo um remédio pediátrico que alguém tome em conjunto com o álcool pode trazer problemas sérios. Então é nesse sentido a informação. Agora, falando dos antidepressivos, remédios muito importantes, porque não são usados só para depressão, usados também para pânico, ansiedade, pessoas que nem sabem, mas utilizam para dor crônica, para enxaqueca, Então é importante passar essa informação adiante. Remédios antidepressivos, especialmente os antidepressivos IMAL e tricíclicos e alguns mais sedativos. A gente poderia citar a trazodona, o Remeron, mas também os inibidores seletivos e os multimodais podem sim ter interações importantes com o álcool. A gente deve destacar que no caso dos IMAL, como o Parnat, o risco é muito grande. Existe inclusive a tendência de algumas bebidas alcoólicas terem tiramina, como vinho, como cerveja, e esta combinação da tiramina, álcool e o IMAL, o Parnat, é extremamente perigosa, até mesmo 15 dias depois de que foi parada a medicação. Esse risco pode acontecer, risco de hipertensão muito grave com complicações cardiovasculares severas. Então é muito perigosa esta combinação. Também vale destacar o uso dos tricíclicos, que são remédios utilizados frequentemente ainda para depressão, mas também para dores.
como clomipramina, como amitriptilina, nortriptilina. Estes medicamentos, eles podem ter uma ação de sedação adicional quando utilizados juntamente com o álcool. Existe também, claro, o risco cardiovascular, o risco motor, risco de quedas, e a gente não pode desconsiderar também a tendência de pensamentos negativos, até mesmo pensamentos suicidas que podem acontecer durante um tratamento de depressão. Então vale a pena tomar cuidado com estes medicamentos. Também vale destacar medicamentos inibidores seletivos, aí especialmente em doses mais altas também existiria um risco potencial com escitalopram, com fluoxetina, com paroxetina. Então vale a pena conversar acerca de cada caso com o seu médico para entender os riscos em profundidade. Mesmo estes remédios que não são os mais perigosos, dependendo do caso clínico, da dose, da quantidade de álcool, podem sim trazer um risco importante. Vale destacar o antidepressivo bupropiona, em que pode existir um aumento também daquela euforia e da impulsividade provocada pelo álcool. Então cuidado, o risco de potencializar aquelas ações psíquicas do álcool é ainda maior com a bupropiona. E destacaria também a erva de São João, que é uma erva, uma planta, um fitoterápico utilizado como antidepressivo, também com uma ação leve a moderada e que pode também trazer interação perigosa com o álcool. Já quanto aos estabilizadores de humor, como carbamazepina, como D-pacote, o ácido valproico ou divalproato de sódio, poderíamos citar oxcarbazepina, que não é exatamente um estabilizador de humor, também lamotrigina, que também não é exatamente, mas são anticonvulsivantes usados em psiquiatria e que com suas aplicações específicas têm ótimos resultados, mas todos estes medicamentos têm sim um risco importante quando utilizados com álcool: alteração motora, sonolência, sedação, tendência à alteração hepática severa e alteração gastrointestinal, entre outras questões importantes. Então, estes remédios requerem aí um cuidado muito importante. Não são recomendados em uso concomitante ao álcool, especialmente em altas doses da medicação e doses mais elevadas de álcool, o risco é maior. Quanto ao lítio, vale também tudo que falamos sobre os outros estabilizadores, mas ao invés da questão hepática, o risco aqui é de intoxicação pelo lítio. Com o álcool, a desidratação pode levar a uma intoxicação por lítio que é muito perigosa. O gosto metálico na boca, alteração intestinal, os tremores e principalmente a tendência de confusão, podendo evoluir a coma e até mesmo lesão renal. Então é muito perigoso utilizar o lítio em concomitância a álcool, bebidas alcoólicas. Vale muito a pena conhecer este risco, especialmente com doses mais altas, em dias mais quentes, em que o risco de desidratação é ainda maior. Então vale a pena realmente ter bastante cuidado, porque pode realmente trazer complicações importantes. Por fim, os medicamentos antipsicóticos, neuroléticos, usados para esquizofrenia, para transtorno bipolar, até mesmo potencialização em depressão, famosa quetiapina, o aripiprazol, aqueles mais antigos como o Haldol, clorpromazina, também a olanzapina, não tão antiga assim, evidentemente que a risperidona, enfim, todos os remédios antipsicóticos podem ter alterações da motricidade quando existe o uso concomitante. Então, pessoas que tomam quetiapina podem ter piora da coordenação motora de maneira bastante significativa, além de, é claro, sedação que pode acontecer. Então, muito cuidado também, especialmente com altas doses de álcool, estes efeitos podem acontecer e, especificamente, aí caso a caso, de acordo com cada remédio, podem acontecer riscos maiores do ponto de vista hepático e renal também. Então vale muito a pena ter cuidado quando são utilizados esses medicamentos e se pensa em beber bebida alcoólica.
Eu reitero aqui que este é um vídeo educativo, ele não qualifica ninguém a selecionar qual medicamento deve ser utilizado com álcool ou não. Então, evidentemente que você deve consultar caso a caso com o seu médico. Há muitos outros medicamentos, centenas de remédios que não foram mencionados aqui. Evidentemente, seria um assunto para um curso inteiro com muitas e muitas aulas. Estamos aqui falando de um vídeo curto, educativo, e devemos utilizar esse conhecimento com bom senso. Vou ficando por aqui. Se você gosta do meu conteúdo, não deixa de seguir o canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos, deixa aqui o seu comentário, o seu depoimento, as suas perguntas e sugestões para um próximo tema. Um abraço, tchau, tchau!